Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal tem a intenção de passar informações técnicas numa linguagem mais simples e também tem como objetivo ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Peço o seu apoio também para o nosso canal, tá? Dê o seu like, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar dos adubos para as plantas em vaso. Na verdade seria uma revisão, atualização sobre esse assunto. Adubos fertilizantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu resolvi fazer este vídeo porque muitas pessoas ainda me perguntam, tá? Ainda tem dúvidas, né, sobre o substrato e os adubos, né, que são também conhecidos como fertilizantes. Então, esse vídeo, principalmente, eu estou direcionando aí como uma revisão, atualização para todos aqui do canal e principalmente aqueles que estão chegando agora no canal. Tudo que eu vou falar aqui é relacionado para o cultivo de plantas fora do solo, fora da terra, ok? Então elas são, na verdade, cultivados em algum tipo de container. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro aqui, né, que o substrato não é a terra, como muitos aí dizem, né? Cultivo de plantas em terra no vaso, tá certo? Até você pode fazer isso, tá? Mas existem vários fatores que a gente prefere, né? A gente dedica, né, um material de melhor qualidade para que você faça o cultivo em vaso. Vocês mesmos podem perceber que profissionais, tá, da área, produtores profissionais da área, eles não utilizam basicamente terra. Já utilizaram por muito tempo, mas hoje em dia é muito pouco os profissionais, tá, os produtores profissionais que utilizam terra, né, o solo como substrato, tá certo? Então a gente tem comentado muito aqui em substrato, né? Mas o substrato o substrato não pode ser comparado ao solo, essa terra, tá certo? Ela tem todas as qualidades diferenciadas, né, da terra. Elas são reconhecidas, elas têm todas as partes reconhecidas, né, como a gente sempre fala: acidez, porosidade, capacidade de retenção de água e assim por diante. Eu tenho vários vídeos que falam sobre a parte de substratos, então eu convido vocês também assistirem esse playlist de substrato. Mas o assunto aqui é adubos, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho dos adubos, ok? Muita gente comenta aqui também que faz a sua terra com composto, ok? A terra chamada compostada até pode servir como parte do substrato, tá certo? Mas elas não vão ter os nutrientes suficientes para atender a necessidade das plantas cultivadas. Eu sempre falo da terra compostada, né, ou do solo compostado, e na qual você pode sim utilizar como parte do substrato com muito cuidado, tá certo? Principalmente com relação à parte de patógenos, doenças e patógenos. Mas essa terra compostada não é normalmente suficiente para atender
aumentar a demanda dos nutrientes presentes nesse material. O substrato, ela normalmente não tem a função de fornecer nutrientes. Ela tem principalmente a função de manter toda a estrutura radicular e a planta, ok? E dando as qualidades necessárias, como porosidade, acidez, né, a baixa salinidade e assim por diante. Agora, com relação ao adubo, você tem que adubar suas plantas, tá certo? Não tem como você ficar só com a planta e aquele substrato, seja qual substrato, tá? Elas vão precisar de nutrientes. E algumas plantas demonstram isso, principalmente apresentando os sintomas de deficiência. Tudo isso demonstra a necessidade de você fazer a sua adubação. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas, identificação e controle de pragas. No aspecto geral, pessoal, você pode fornecer adubo em 2 partes da planta, tá certo? Que a gente comenta muito, por exemplo, o adubo foliar, ok? E também o adubo básico ou adubo direcionado nas raízes, que é o mais comum, ok? Só vou comentar rapidamente aqui sobre o adubo foliar. Sempre considero o adubo foliar como um complemento, tá certo? Um suplemento, e não como a forma principal na qual você deva adubar. Bom, a gente precisa falar um pouquinho, né, dessa parte da adubação básica, que é via raiz, né? Muitos comentam, né, corretamente, que a boca das plantas, elas estão debaixo, né, do solo, do substrato, que são as raízes. As raízes, sim, são órgãos especializados para a absorção tanto da água como os nutrientes, tá certo? E quais são os adubos que a gente pode aplicar para estas plantas, né? Basicamente são três linhas de adubos que nós conhecemos, né? E a gente vai estar atualizando um pouquinho aqui sobre isso. Fica até o final que a gente vai falar bastante coisa sobre esses tipos de adubos. Primeira classe dos adubos, muito conhecido pela grande maioria das pessoas que já tem um pouco mais de experiência com as plantas, né? No caso aqui, a gente está falando em plantas em vasos. Existe uma pequena diferença que a gente vai falar aqui a seguir, né? Mas os principais adubos aí, né, básico, é conhecido como adubos químicos, né? Ou muito conhecido também como adubos NPK. Isso significaria o NPK. N é de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Professor, por que é conhecido como NPK? Se existem outros nutrientes também que nós sabemos que é essencial para as plantas, né? NPK é porque esses 3 elementos são os mais requeridos, né? Ou seja, em maior concentração para o crescimento das plantas e sobrevivência das plantas. Por isso que normalmente é o nitrogênio, fósforo, potássio. Então, dentro desses adubos chamados químicos, NPKs, né? A gente tem o tradicional granulado, né? Que é composto por 3 bolinhas, né? São várias bolinhas, né? De 3 cores, tá? O vermelho, o branco e o cinza. Esse adubo tradicional eu não usaria para vasos, tá certo? Porque são adubos feitos para campo, né? Para jardins. São adubos muito concentrados e muito salinos, tá certo? Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de adubo para direcionamento no vaso. Existem outros que eu vou citar aqui mais adequado, como são os cristais, em que você dilui esse NPK, são totalmente solúveis, né? E você faz a rega das plantas, que a gente conhece como fertirrigação, tá certo? Existem hoje várias empresas que produzem esse tipo de adubo,
E interessante que esse adubo, se você fizer um uso bem feito dela, ela vai resultar numa produção, num crescimento da planta de forma bem exponencial. Então é muito interessante esse tipo de adubo. E por fim, ainda tem os chamados coats, né? De várias cores também. Tem os amarelos, tem os verdes, tem o azulado, tá certo? Esses adubos, elas são na verdade os adubos solúveis dentro de uma cápsula, tá certo? Como se fosse um ovo, né? E com a umidade, esses nutrientes vão sendo liberados para o meio, ok? Então, esse tipo de adubo é muito interessante porque ela não saliniza, né, o meio, né, e normalmente dão resultado muito interessantes também. Tenho vários vídeos aqui falando sobre esse tipo de adubo coat, tá certo? Se vocês puderem clicar aqui, né, no izinho, vocês vão ver o playlist de adubos e corretivos. Seria interessante que vocês dessem uma olhada também. Eu acho que deve ter mais de 30 vídeos, né, somente falando, tá, dos adubos no geral. A segunda classe dos adubos, né, são os adubos orgânicos. Esses adubos orgânicos, gente, tem que ser, né, praticamente todas tem que passar por uma fase de fermentação ou chamado compostagem, tá certo? Me perguntam em várias ocasiões se pode usar o esterco de boi ou de cavalo, tá, prontamente junto à planta. Eu não usaria. Esses materiais têm que ser primeiro compostado para vocês utilizarem. Até o de aves tem que ser feito isso, porque senão elas vão fermentar junto à planta e vão acabar queimando ou até matando as plantas. Então, os adubos, tá, chamado dessa linha dos orgânicos, tem que ter sido trabalhado anteriormente a você utilizá-los nas plantas, tanto em campo como no vaso. No vaso é pior porque a planta ela fica num local determinado e pode até acabar morrendo, como eu já vi várias situações como esta. Sobre esses adubos orgânicos, né, eu também comento nessa playlist, né, dos adubos, ok? Se vocês puderem dar uma olhada nesse playlist, vocês vão tirar todas as suas dúvidas, ok? Mas se ficar alguma dúvida, me mande a sua pergunta ou aqui pelo YouTube ou pelo meu Instagram, que eu vou deixando aqui, né? E por fim, pessoal, existe também os chamados adubos biológicos, tá certo? Então são adubos ou que tenha produtos processados por um agente biológico, né? Ou os adubos que contenha mesmo, né, os micro-organismos, tá? Então, o chamado bocashi, né, eu considero como adubo biológico, tá? Justamente porque ela é, na verdade, um adubo orgânico, mas os micro-organismos que vão resultar em benefício mútuo com as plantas. Essa parte do bocashi, eu tenho vários vídeos postados aqui. Tenho um pouco mais de 30 anos de experiência com esse tipo de adubo, porque eu faço uso frequente desse adubo, até mesmo para pesquisa. Então é bem interessante a gente acompanhar, tá, toda essa modernidade, né, apesar de ser um adubo milenar, ela tem, na verdade, resultados bem interessantes para uso, né? Não somente como experimento, mas também, tá, para você cultivar suas plantas. Vocês viram, né, que essa pergunta, essa sugestão acaba virando um vídeo bem interessante, né? Até bom para a gente recordar todos esses mecanismos, né? Mas é sempre interessante que vocês nos enviem as suas perguntas, suas sugestões, que isso sempre auxilia, tá, o nosso trabalho aqui, e auxilia principalmente aqui lá, o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho. Como em todos os vídeos, eu sempre peço apoio para uma entidade, tá, de assistencialismo, e hoje a gente está pedindo o seu apoio para o lar, né, a Casa de Apoio Nossa Senhora de Fátima.
Essa entidade acolhe pessoas com câncer em seu tratamento e não tem condições de se manter aqui na capital do Ceará. Então, vocês podem contribuir com essa entidade com alimentos não perecíveis, roupas usadas, né, remédios, fralda geriátrica, tudo que vocês puderem ajudar a essa entidade. A gente precisa ajudar esse pessoal que tanto precisa nesse momento crítico que estamos passando. E peço também o seu apoio para o nosso canal, né? O seu clique no like, no joinha, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você, aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.